mais um Por Trás de Jaleco no ar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, Nutrition All, Protein House, a casa mais proteica do planeta, e Summer Life. Estou aqui hoje, vai ser um bate-papo muito legal. Ela que tem um estúdio de pilates, dá aulas, né? E também nosso querido personal. Estou aqui com a Aline e com o Fábio. Tudo bem com vocês? Tudo bom, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Que bom, uma honra, um prazer recebê-los, né? Eu queria saber um pouquinho de você, Aline, e a gente vai emendar também o assunto, né, com o Fábio, sobre essa questão do Pilates, onde vocês têm o estúdio, se você atua em academia. A gente vai conversar um pouquinho também sobre as pessoas, né, que procuram o atendimento de vocês, sobre sedentarismo. Onde que é o seu estúdio? A gente está na cidade de Santo André, né, aqui no ABC, Legal. No bairro Jardim Bela Vista. Eu tenho um estúdio de pilates e junto com o estúdio a gente tem um espaço funcional também, que é a área do Fábio, que trabalha mais com condicionamento. Então a gente mescla as duas áreas, né, a reabilitação e o condicionamento. Vocês são casados há quanto tempo? Somos casados há 5 anos. 5 anos. O que equivale a 10 anos, né? Pra quando você trabalha junto com um parceiro, né? Então, né, dobra. Exatamente, mas o bom é que sempre tem afinidade nos assuntos, né? E aí a gente consegue trabalhar com os nossos clientes de uma forma muito completa, porque atualmente, como o Pilates é bem conhecido, bem difundido, a maioria das pessoas procura o método porque tem lesão e querem deixar de ser sedentários. Então, quando a gente já sai desse processo de dor, já está tratando melhor dessa questão, vem o trabalho, então, da educação física, no caso do Fábio, e a gente tem uma conversa sobre como trabalhar com esse cliente, de que forma, né, todo o histórico. Isso é muito importante quando a gente prioriza a questão da saúde e do esporte associado, né? E o público maior, assim, que te procura, né, nessa questão do Pilates, são os lesionados, são o sedentarismo, tem idade certa para fazer Pilates? Olha, ali no estúdio está bem mesclado. Posso dizer que uma boa parte dos alunos, né, dos clientes que procuram, eles vêm do sedentarismo que causa algum tipo de dor ou desconforto, nem sempre tem lesão, né? A maioria das pessoas sente algum desconforto, grande parte na região da coluna. Se a gente puder elencar uma região que é mais comum das pessoas se queixarem, principalmente depois, né, do período que a gente passou, complicado, as pessoas trabalhando em casa, muito tempo sentadas, então essa questão foi bem importante, aumentou muito essa queixa. E muito que eu vejo, às vezes as pessoas não têm lesão, não têm um diagnóstico específico, mas têm dor. Então a gente trabalha nessa questão de reabilitar, de tratar a dor de modo geral, independente de lesão ou não, para depois tirá-la do sedentarismo, né? E aí vem com um processo mais de aumentar a carga nos treinos, aumentar o condicionamento, que aí essa já entra a parte da educação física mesmo. Até porque, né, a questão do sedentarismo, né, do aumento de peso, também prejudica na questão da coluna, da hérnia, né? Então é necessário a pessoa também reduzir o peso. Então não é só um fortalecimento, né? É toda uma amplitude, reduzir peso para melhorar a lesão, né? É um ciclo, né? A pessoa fica mais parada, ela tem mais dor, gera maior ansiedade, joga muito a questão na alimentação. A grande maioria das pessoas, né, você como da área da nutrição deve saber bem, que a grande maioria joga as questões emocionais também em cima da comida, né? Então, uma boa parte vem com sobrepeso, e aí elas acham de forma equivocada que por terem algum tipo de lesão não podem treinar. Né? E aí vem a questão para o Fábio dele esclarecer muito bem essa parte, passar um treino adequado para a pessoa daquele período, independente dela ter dor ou não, porque o que a gente precisa deixar bem claro, né, é que ter dor não impede a pessoa de praticar uma atividade. Isso é muito importante, desde que bem orientada, né? Então a gente até conversa muito sobre isso, a gente tem muito esse problema, porque às vezes a pessoa chega morrendo de medo, falando, eu vim, mas eu acho que eu não posso fazer nada, eu não posso me movimentar, e a ideia é o quê? A gente sempre adaptar, tanto no Pilates, quanto no funcional, na musculação, enfim, você machucou o ombro, você não pode treinar nada, não tem nada, você não pode treinar o seu ombro machucado, mas você pode treinar. Você consegue fazer uma adaptação. Não, você pode treinar o corpo todo, menos o ombro. Então, assim, você consegue estar aumentando seu gasto calórico, consegue estar com a manutenção de, talvez, se está fazendo um acompanhamento nutricional, está fazendo a manutenção do peso normal e está praticando atividade física, não está sedentário da mesma maneira, porque teve uma lesão no ombro, vai parar. O normal é o quê? O médico fala, não, para de treinar. Médico, isso a pessoa fica sentada. Mas tem médicos que realmente, né, vem uma lesão e já fala, não pode mais treinar. Qualquer lesão, machucou o dedo, não faz nada. Então a gente tem muito esse problema e a gente tem que, a gente bate muito nessa tecla, até em rede social o tempo inteiro,
por conta disso, porque para desmistificar isso, as pessoas tirarem isso da cabeça, que com auxílio profissional você pode fazer tudo. Exatamente. Só que você vai ser orientado e vai deixar de fazer o que você realmente não pode, que talvez prejudicaria mais a lesão, né? Aí vai do diagnóstico, que nem normalmente chega pra gente, às vezes alguém chega pra Aline chega pra Aline e fala, eu vim fazer pilates porque eu quero emagrecer. Sabe? Aí, isso é um grande mito, né? E a pessoa chega. Não, e a pessoa chega, às vezes ela quer fazer pilates uma vez por semana. Ai, quer emagrecer e quer perder peso. A pessoa. Uma prática por semana. E ela fala assim: não, eu vim porque o médico brigou comigo porque eu tô muito sedentária, então eu preciso praticar alguma atividade física. Aí eu vim fazer pilates uma vez por semana. E eles têm muito na ideia também que o pilates é leve, não é leve, ou só alongamento. E a pessoa fala, quero só um alongamento pilates de leve, né, pra não me machucar. Então, na verdade, qualquer atividade física, entre aspas, é leve no começo para uma pessoa que não faz nada. Exatamente. Não tem como uma pessoa que não treina nada fazer qualquer atividade intensa, pesada. Não tem como. Uma adaptação, né? São o quê? Mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 Não tem regra. Depende. Não tem regra. Antigamente tinha. É que a gente é acostumado. A gente tava na academia, tinha aquele treino de adaptação, né? Padrão, né? Que até hoje tem, né? Na verdade, até eu trabalho com consultoria online, então a gente vê muito isso. As pessoas chegam e falam assim, mas eu não quero treinar mais, eu tô aqui tentando a última coisa porque eu cansei de ir na academia e fazer o mesmo treino. O meu amigo chegou, tem 1 mês, eu treino faz 1 ano e a gente faz o mesmo treino, é tudo igual. E né? Porque na academia não tem o que fazer. Os caras têm um padrão lá e vão passando. Faz um protocolo, né? É uma sequência. E é legal esse lance que você falou, Fábio, do online, né? Porque você tem um treino ali de personal, pra quem não pode ter um personal ou não tem acesso, ali tá todo dia com o personal, mas é algo mais personalizado mesmo, né? Mesmo sendo online. Sim, então. Uma coisa, algo padrão. Não, na verdade não é ser online, porque tem aula de personal online também. Tem aula também. Tem aula também. Até a Aline também dá aula. Também dou aula de pilates online. E é muito interessante que eu dou aula para instrutor também, né? Como eu trabalho com formação de instrutores, tenho curso online para instrutores também. O instrutor tá lá no estúdio dele, a gente escolhe qual aparelho ele vai fazer, ele deixa a câmera, fonezinho lá no ouvido e eu vou guiando os movimentos dele. E em casa como que funciona o colchonete? Seria só o mat que a gente fala, que são os exercícios de solo. Mas a gente pode adaptar com qualquer coisa, né? No Pilates a gente tem um aparelho que chama cadeira, né? A chair, que tem mola, tem toda uma dinâmica própria do aparelho, mas a gente improvisou muito nos últimos tempos com a cadeira de casa, com poltrona, tudo serve de estímulo, né? Inclusive com os treinos do Fábio também, a gente consegue ter um aumento do gasto calórico, consegue fortalecer também a musculatura usando o que tem em casa, né? E dá pra fazer assim, as pessoas às vezes falam, mas treino com o peso do corpo... Não vai dar resultado, não dá resultado nem hoje. Inclusive, coincidentemente, hoje, um cara mandou no meu... Tipo, um direct, hater aí, mandou, que tem um dos vídeos meus falando disso, treino com peso do corpo, tal, para aumentar a massa muscular. Ele fala, mas com peso do corpo dá pouco resultado, é muito limitado. Aí eu falei pra ele, mas é que tem muita variável, né, que dá pra gente mexer. Dá pra mexer em intervalo de treino ser menor ou maior, dá pra fazer 2 ou 3 exercícios pro mesmo grupo muscular, pra intensificar mais. Depende, assim, quando você fala da internet, tem gente que já imagina, um bodybuilder, lógico, você não tá falando de bodybuilder, né? Você tá falando de aumentar músculo, não tá falando dos quilos, nada, né? As pessoas, você fala e a internet entende bem. Não, justamente. Mas as pessoas são muito pro extremo, né? Como é aquela história que muita mulher fala, né? Eu não quero ficar forte. Eu vou treinar, mas não quero ficar muito grande. Não quero ficar muito grande. A gente fala, nossa, mas como é que fica muito grande? Me dá fórmulas se for fácil assim, também acontece, a pessoa fala, não vou tomar creatina nesse programa que eu fico gigantesca. Gente, mas eu pego muito peso e não fico nem trincada, né? Porque realmente é muito difícil, uma dedicação ali, né? Apesar da a gente veio comentando sobre isso, como é importante a gente desenvolver a consciência nas pessoas de que a atividade física é importante em qualquer idade, mas quanto mais cedo der início, melhor, porque a massa magra é uma poupança para nosso envelhecimento, né? Então, o que a gente tem de mais valioso no corpo, se for ver, é a massa muscular, porque ela vai possibilitar você, com o passar dos anos, de continuar tendo o mesmo padrão de vida social e física que você tem quando você é jovem. E as pessoas, porque a gente está muito acostumado, né, adaptado a ver idosos
torto, que não consegue sentar e levantar, não consegue se locomover direito, não tem mais uma vida social porque tem medo, não consegue talvez subir num escada, ônibus, né? numa escada. Então, enfim, a ideia é justamente isso não acontecer. Se a pessoa pratica atividade física desde cedo, ela com certeza ela não vai passar por isso. Agora, se ela não pratica e quer começar, pode começar com 80 anos, com 90 anos. A gente vê muito caso na internet hoje em dia, né? O que facilita muito a internet aí. Tem muito senhora que começou a treinar com 80 anos e tá rasgado, tá uma show paciente de que ela tem bola. 86 anos. O médico realmente proibiu ela de se exercitar porque ela tem fascite plantar e tal. Ela, eu tenho, tudo bem, eu vou de salto, que aí não dói, né? Que ela não pisa no calcanhar. Ela Não fala, mas eu alonga, não vou né? deixar de viver. E é um exemplo, né? Porque 86 anos vindo uma nutricionista é muito difícil. Sim. Normalmente é médico, eles não querem longevidade. Fala, já tô no fim da vida. Ela falou assim, o meu fim da vida. Ou eu aproveito ou eu fico reclamando em casa e no médico, no hospital. Ela falou assim, doutor, eu vou treinar. E ela vai pra academia e ela vai pra dança dela, ela fica 5, 6 horas dançando. Eu falei, eu admiro, porque esse é o pensamento, né? Acho que daqui mais pra frente a gente vai mudar muito essa questão, até nas vagas, né? Que eu vejo vagas de idosos. Que é o desenho que tá lá, né? Um velhinho de bengala. Exatamente. Essa Atividade visão tem que física é mudar, justamente né? pra você não ficar assim, né? Pra você pegar uma caixa se depender de alguém. E Né? o Até mercado? no banheiro, no mercado, pegar sacola, né? Às vezes eu vejo senhoras, né? Pessoas novas, 60 anos, 62 anos, dependendo de um vizinho pra pegar uma caixa na mão. E por que não fez musculação? Por que Isso não é fez muito musculação? grave. Porque achava que musculação era só pra emagrecer, musculação é chato. É só pra ficar forte. Não é questão né? de ser Enfim. chata, é uma questão de hábito. Porque assim, ninguém gosta de lavar a louça todo dia, mas tem que lavar pra não ficar sujo. Ninguém gosta de estender a roupa. Por que o exercício físico você também não coloca ali, implica uma rotina, né? Tem Todo tudo. dia tem que fazer, não importa se você gosta ou não, vai e faz, né? Exatamente. E tem tempo que vocês também, a pessoa, vamos supor, chega lá e fala assim, eu tenho só 20, 30 minutos. Vocês adaptam essa questão? Na verdade, Tempo. atualmente é muito difícil alguém chegar e falar, sim, já é um percentual muito baixo da sociedade que treina, né? Se for ver assim, pessoas que treinam com regularidade é em torno de 5 a 8%. Só da população que treinam regularmente, né? Tem assim pessoas que vão uma vez por semana, aí vai 2 da outra e falta 2 semanas, mas assim regularmente de 2 a 3 vezes por semana não dá 5% das pessoas que treinam, não das pessoas da população toda. Então é muito difícil as pessoas manterem uma regularidade com atividade física, infelizmente. Que é a mesma coisa com alimentação, né? As pessoas não têm 1h30 pra treinar, né? então assim, ninguém vai chegar para mim e falar assim, Fábio, eu quero fazer um treino, eu tenho mais ou menos 1h30, 2. Não tem, assim, não existe. E não tem necessidade disso, as pessoas precisam entender isso. Não há necessidade disso. Se a pessoa praticar 30 minutos por dia, É assim, o que manda a Organização Mundial de Saúde, né? Que nós deveríamos treinar. para sair, isso é uma coisa que a gente até estava discutindo, que é assim, as pessoas chegam lá no Pilates, como a gente citou, com um treino por semana, falando que vai sair do sedentarismo, que são 50 minutos por semana. E na verdade, a Organização Mundial da Saúde preconiza que assim, para sair do sedentarismo, não é para você ter um shape bacana ou para manter uma qualidade de vida invejável, nada disso. Para sair do sedentarismo, você tem que praticar 150 minutos semanais de atividade física moderada. Então, que não é nem uma caminhadinha levinha, não conta. Ou seja, uma vez ou 2 vezes na semana. Você ainda é sedentário. Você ainda é sedentário. Então, 150 minutos é o quê? 5 vezes por semana, meia hora. Cada vez. Suficiente. 5 vezes na semana, meia hora. Então, isso para sair do sedentarismo, né? Agora, pensa, qualquer pessoa que nem você falou, chega para mim para fazer um plano que ela quer emagrecer ou que ela quer ganhar massa muscular, enfim. Aí tem que ser mais do que isso. Aí não é só 150 minutos de atividade física moderada. Então a gente, por isso que a gente fala, atividade física abrange tudo. Então se a gente até comentou muito isso, por exemplo, a pessoa fala, mas eu não tenho tempo, então por exemplo, ela faz um treino de 15, 20 minutos da parte muscular ali. E aí ela completa, porque assim, a ideia é a gente treinar músculo, mas treinar também o músculo cardíaco, né? Treinar também o coração, pra gente ter uma qualidade de vida, né? Pra se livrar... Não só fazer musculação. Não só força. Força é importantíssima, é primordial. Mas a gente precisa também de trabalhar o cardiorrespiratório, né? A gente precisa, tanto que para melhorar níveis de saúde, né? A gente precisa
desse trabalho específico aeróbico? Respondendo a pergunta em relação ao tempo de prática e a aula de Pilates, diminuir a quantidade de tempo de aula, quando a gente fala para instrutores, quando eu oriento os meus alunos e instrutores, eu falo que eles são obrigados a treinar. Não existe professor de Pilates que não treina Pilates. Você tem que viver aquilo que você vende, né? Exatamente. Não faz sentido um professor, imagina, você chegar num estúdio, vai fazer aula comigo e eu tô com a minha postura assim, eu não alcanço a minha mão no chão, eu sou toda encurtada, e você vai falar, mas por que você não faz? Né? Os exercícios que você me passa, você não faz? Então, para esses casos, eu falo que no mínimo meia hora por dia o instrutor tem que treinar. Legal. Mas para aluno regular, aquele que vai para o estúdio uma vez, 2 vezes na semana, uma aula de Pilates completa dura de 50 a 55 minutos. Porque ele não vai todos os dias ao estúdio. Isso é muito difícil acontecer, né? Não é comum. Normalmente a frequência é de 1, 2, no máximo 3 vezes por semana no Pilates. Complementa com outros treinos, né? Nos demais dias. Porque o objetivo do Pilates é diferente de um treino com o profissional da educação física que não trabalha com esse método propriamente. Então a gente ganha espaço entre as articulações, a gente, por esse motivo, melhora muito a questão de dor nas articulações por conta de hérnia de disco, artrose, as tendinopatias. Então a gente tem esse resultado na saúde em específico. Ganha-se muita força muscular profunda da coluna, a gente trabalha muito a região do abdômen, região de glúteo, que é o que vai dar estabilidade e vai ganhar a melhora da postura, flexibilidade, mobilidade. Que bom. Então o Pilates ele vem com essa característica voltada, por que não para reabilitação? O método não tem essa definição, então quando a gente vai ler o livro do criador do método, ele define o método como um método de condicionamento físico. Ele não diz em nenhum momento que é uma reabilitação. Porém, como são exercícios direcionados para cada cliente, a gente tem no máximo 2, 3 alunos por horário, eu trabalho mais com aula individual, como se fosse um personal trainer, então a gente direciona exatamente para a queixa daquele aluno. Então dessa forma a gente consegue trabalhar bem específico, com uma aula por semana a gente tem bastante resultado, e ele tendo dor ou lesão, a gente consegue resultados muito rapidamente. Então é bem diferente de qualquer outra metodologia ou outra ferramenta, muito bom. Aline, você me falou também sobre a questão de dar aulas para outros profissionais, né? Eu espero só um pouquinho, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a Aline vai comentar sobre essas aulas do Pilates. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroWall me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com o Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Estamos de volta com a Aline, com o Fábio, e eu encerrei o bloco querendo saber sobre as suas aulas, né? Você treina outros professores, instrutores, são personagens, como o seu queridíssimo esposo, assim, você treina esses profissionais para dar aula de Pilates? Ou qualquer pessoa pode dar aula de Pilates? Como funciona? Uma ótima pergunta, porque hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com Pilates tendo 2 profissões, né, 2 graduações. Tem o profissional da educação física e o fisioterapeuta.
Existem alguns cursos hoje que estão liberando para bailarinos darem aula também, para profissionais da enfermagem, mas ainda é um assunto meio nebuloso, assim. Igual dentista com medicina, Estética, né? e essa mesma questão que a gente está entrando hoje. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que aí é um assunto muito extenso para a gente discutir. Mas, de modo geral, na grande maioria dos cursos, são essas duas profissões que são aceitas para trabalhar com Pilates. Então, eu trabalho com esses dois profissionais. A gente entende, de modo geral, que fisioterapeuta trabalha com reabilitação e que profissional da educação física trabalha com condicionamento. Porém, quando a gente vai estudar o método Pilates e a gente procura um bom curso com uma boa instrução, uma boa carga horária, normalmente um curso de excelência em Pilates, e aí eu vou dizer mais do Pilates clássico, que é a área que eu trabalho, tem duração de 600, 800 horas. Eu já fiz 2 formações longas, né? A última que eu fiz durou 800 horas, deu 1 ano e 3 meses de curso. Então, são treinos muito extensos, a gente treina às vezes... E é prático também, né? Na prática e na exatamente. teoria. Às vezes a gente treinava 4, 5 horas direto, com intervalo de 15 minutos. Nossa, então, cansativo, né? muito. E a gente, como instrutor, a gente tem que aprender o repertório completo. A gente tem que saber o que é sentir o método no corpo. É isso que você está falando, né? Que Exatamente. a pessoa tem que fazer método, né? Entender como que funciona esse mecanismo, né? No próprio corpo, para você passar para outra pessoa. Você vai pular de paraquedas com um profissional que falou, não, eu li o livro, e é só chegar na hora e puxar ali a cordinha, né? E ele tem que ter horas práticas, não é todo profissional, tem que ter experiência naquilo que ele aplica. Então, visto isso, os cursos que são muito longos têm um valor de investimento muito alto, obviamente. Então, a gente tem cursos de 27 mil reais, 30 mil reais. Fora isso, o profissional que decide estudar, ele precisa abrir mão da própria agenda de trabalho dele, porque como você tem todos os finais de semana de curso, tem as cargas horárias de estágio, você tem que deixar de atender para conseguir estudar. E aí você deixa de lucrar, deixa de ter o dinheiro para pagar o curso, então é uma bola de neve gigantesca. Você recebe, desculpa, assim, estagiários, por exemplo. A pessoa está fazendo curso com você e ao mesmo tempo quer estagiar no seu estúdio. Sim, de observação, pode ser. Porque qual que é a minha ideia com os meus cursos, então? Eu acho fundamental o instrutor fazer um curso de certificação longo. Para mim, isso é o que vai elevar a prática dele como profissional, vai fazer ele se distinguir de outros profissionais dentro do mercado. Mas visto que eu vejo a grande maioria dos profissionais com dificuldade de entrar na metodologia, né, de entrar nesse mercado de trabalho, o que eu pensei? De uma forma mais simples e menos custosa financeiramente, eu vou dar como se fosse uma introdução do método a esses profissionais. Então, eu separei o método, não eu separei, existe essa classificação. Pilates básico, intermediário e avançado, cada módulo tem a sua duração específica, e aí eu trabalho com esses módulos separados. O instrutor, ele aprende a teoria do método, quais são as cadeias musculares que trabalha, todos os exercícios, os aparelhos, ele pratica muito durante aqueles 3 dias, ou 6 ou 9 dias, dependendo do método. E aí a gente tem os grupos de estudo, tem grupos de treino, eles podem assistir às aulas no estúdio, tem discussão de caso, tem apostila, tem certificado. Mas ele tem que completar o curso todinho para ele poder aplicar? Não ou não? necessariamente. No primeiro mês, no segundo Não. mês ele já pode... Não, no básico, ele tendo a noção do método básico, ele já consegue aplicar os exercícios, porque também é muito difícil chegar um profissional cru, que nunca atuou. Hoje, no mercado, a gente vê profissionais que já trabalham com Pilates, porém fizeram cursos menores, cursos que não deram tanto conteúdo quanto eles esperavam, profissionais que estão perdidos, que na hora que chega um aluno com muita lesão, com muita complicação, não conseguem trabalhar. Sim. Fazem sempre a mesma aula, os mesmos exercícios, não conseguem os resultados que eles esperam, então eles começam a procurar, onde é que eu vou estudar, com qual profissional agora eu vou me especializar. Então, tendo essa carga de experiência, que eu trabalho com Pilates desde 2011, eu juntei nesse meu processo de ensino, com toda essa abordagem que eu elaborei, e aí o profissional já consegue trabalhar, mas ele vai sentir falta de continuar os estudos. Dificilmente ele para no básico. Ele vai voltar para fazer a parte intermediária e ele vai querer continuar para o avançado. E é um processo que ele para. Você comentou essa questão também do Pilates clássico. Nunca Sim. ouvi falar. Qual a diferença do clássico? Se você fala clássico, já
vem balé clássico na cabeça, né? Sim. Tem relação, não tem nada a ver? O que quer dizer esse Pilates clássico? É uma grande polêmica hoje, porque o que aconteceu com o método? No Brasil, ele deu um estouro muito grande, se eu não me engano, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que foi a época que todo mundo começou a falar sobre Pilates e como ele chegou no Brasil. E aí começou a estourar alguns cursos, pequenos cursos menores, abordando o Pilates com bola, com bozu, com acessórios que vêm do funcional, junto com Pilates. Fazia também, tinha esse negócio de Pilates com bola. Exato. No livro do Essa Pilates, visão, né? você É o não ball encontra... Pilates. E a bola de Pilates nem chama bola de Pilates, né? É bola suíça, não tem nada a ver Nossa. com Pilates. Não tem nada a ver. Deram esse nome pra ela, mas não tem a ver. Não, no clássico nem usa bola. A gente não tem... Não usa, né? Mas as Não. máquinas, né? Não vê Exatamente. bola. A diferença, só para explicar até para quem for procurar saber, ou tiver mais interesse em saber sobre a diferença. O Pilates clássico, a gente diz que respeita exatamente o repertório de exercícios que o criador do método deixou. Então a gente não inclui nenhum outro acessório que não foi dito por ele estar dentro da metodologia. Existe um repertório específico de cada fase de aprendizado onde eu vou trabalhar um movimento específico. Então, por exemplo, você vai chegar hoje no meu estúdio, eu vou te passar alguns exercícios que todos eles têm nome, tem a contagem certa de repetições, tem um começo, um meio e um fim, tem um aprendizado motor e tem o porquê você vai realizar esses movimentos neste momento. E aí, supondo que você vá para os Estados Unidos e procure um estúdio para fazer aula lá, que seja de Pilates clássico, serão os mesmos exercícios com a mesma abordagem. Então, é como se todos os estúdios falassem a mesma linguagem, com os mesmos exercícios e etc. É meio que assim, todo mundo que faz o Pilates clássico deveria seguir esse padrão. Isso, do eles clássico. seguem realmente, exatamente. legal. Tem a sequência de exercícios, como eu falei, tudo como se fosse um padrão, entre aspas. Os aparelhos também são diferentes, são originais, com medidas originais, daquelas iguais você vê no livro. Quando a gente vem para o Pilates contemporâneo, os aparelhos mudam um pouco. A cada ano eles vêm com uma nova roupagem, com um diferencial de molas, coisas desse tipo. São acessórios que são incluídos aos poucos, então vem bola, bozu, elástico, outras questões. E também são exercícios aleatórios. Se você fizer aula com o Fábio, ele vai te passar alguns exercícios. Se fizer aula com outro professor, serão outros. Não existe um padrão. Então... Deveria ser outro nome, não Pilates, né? Deveria ser É o que eu adaptação, particularmente né? acho. Então, mas Deveria é que ter o outro nome. Mas vende Vende Pilates. muito, vende. né? Então é por isso que colocaram Pilates. Quando é uma curiosidade, né? Essa questão do Pilates, vocês têm o nome Pilates. É como se, por exemplo, um CrossFit. Você coloca o CrossFit, você tem que pagar lá pra, né? Uma marca, mas é que né? o CrossFit é O uma Pilates marca, é uma né? marca Não, também Pilates Não é. uma marca, Quiseram por isso. fazer isso há uns anos atrás, mas não ganharam, conseguiram, graças a Deus, porque senão a gente também ia ter que pagar royalties. E é caro, né? Exatamente, Uma coisa assim. só pra ter o nome. Mas aí iam inventar outra coisa, porque agora tem cross-training, tem cross... Igual fit dance, vai ter fit dance, aí colocaram zumba, só que Isso. a coreografia do fit dance... Ai, gente, é uma confusão, É isso, é um né? querendo ganhar, porque esses nomes muito famosos vendem, as pessoas procuram pelo nome, não pela essência em si. E aí eu quero deixar claro que não existe um melhor método do que o outro. Existe aquele profissional que estudou, que vai te avaliar, que vai olhar o que você precisa e vai cuidar de você. Não Isso é vai importante, sair né? aplicando exercícios aleatórios. O que eu posso falar é que eu sou apaixonada pelo Pilates Clássico, Dá e é pra isso que eu ver que você defendo. trata com carinho, né? Tanto o Fábio também trata isso com carinho, né? Atividade física, cuidar É um do movimento ser cura, humano. né? Vai ter de tem até propósito a uma camiseta, camiseta, que né? legal. Que é isso que a gente defende, né? O que Como que a gente faz missão. pra encontrar o seu estúdio, pra marcar uma aula com você, marcar uma aula com o Fábio? Deixa pra galera aí o Instagram, Vou deixar né, o redes Instagram, sociais. porque no Instagram você vai clicar lá no link da bio e vai ter o acesso ao WhatsApp. Então é pilates.belavista. Esse vai ser o estúdio que eu tenho aqui em Santo André, né, em parceria com o Fábio. E ali também tem informações sobre os cursos, tanto online quanto presencial. O meu é Fábio Dias Personal. E lá você vai ver informações também do Garage Training, que é o meu estúdio funcional junto. É no mesmo endereço, mas são separados os estúdios, né? Mas no meu Instagram, @Fábio Dias Personal, você vai encontrar todos os detalhes lá do meu trabalho lá e do meu trabalho como personal externo também, por toda a região do ABC e São Paulo em geral. E também das suas apresentações, né? Nas redes sociais. Você fala super bem, né? Super Tem vários dinâmico, treinos lá, explica inclusive. bonitinho. Aliás, é engraçado pra conhecer quem também. quiser treinar, consegue treinar
de pronto, consegue treinar de graça em casa, muito bem, que tem conteúdo Tem pra muito treino caramba lá. Show, gente. Tem muito treino. Muito bom recebê-los. Obrigada. Parabéns Foi pelo muito trabalho bom. de Obrigado. vocês, levando saúde pra galera, né? Mostrando que realmente ama a profissão, não é só a questão da grana, né? E passando o conhecimento, que eu falo, nesse mundo a gente só leva isso, né? A gente pode oferecer o quê pro outro, né? Pro nosso irmão próximo? Exatamente conhecimento. Que é isso que você tá fazendo, isso que o Fábio tá fazendo. Parabéns pra vocês. Obrigada, Obrigado. foi muito Muito bom. obrigada, muito bom. obrigada pra você aí de casa que acompanhou a gente. E até o próximo Por Trás do Jaleco.